Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui, 8h08 do dia 15 de julho de 2026, uma quarta-feira. Sim, estamos aqui com a live no Instagram, Arremate Legal, que obviamente você também pode ver onde? No Spotify e no YouTube, no canal Arremate Legal. É só digitar Arremate Legal no Spotify ou então no YouTube, que você vai ter acesso a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar, a este e outros episódios também que estão relacionados com arrematações, com o direito imobiliário, imóveis de leilão, advocacia, investimento, tudo que você pode extrair de bom do mercado de leilões de imóveis. É isso que eu quero trazer para você aqui sempre, sempre. Opa, olha só, tomando meu cafezinho aqui. Que maravilha. Bom dia, Wilson. Ó, ontem você estava na aula, não estava? Lá do professor Salomão. Ontem eu tive a honra de estar numa aula. Eu ministrei uma aula para a turma do RID, do Registro Imobiliário Descomplicado, do professor Salomão. É um ecossistema, o professor Salomão tem um ecossistema muito interessante sobre o extrajudicial imobiliário e ele me convidou para dar uma aula sobre leilões. E olha só, eu estou extraindo uma parte até de um comentário que foi feito e eu consegui tangenciar um pouquinho lá na aula, porque não era o objetivo principal, mas eu quero trazer aqui para você realmente uma visão sobre como avaliar se aquele leilão de imóvel é realmente uma ótima oportunidade. O desconto é real? Qual que é a questão entre a relação entre a avaliação e o preço de mercado e o valor que você paga ou que pode vir a pagar na arrematação? Olha, eu quero explorar isso com você hoje aqui. Maravilha. Olha só, então vamos pensar o seguinte: quando a gente tem um mercado de leilões, eu acho que está na cabeça de todo mundo. Eu acho que é uma premissa. Pensar em leilão é pensar em pagar mais barato. Pensar em leilão é pagar menos do que vale. Beleza. Só que essa situação não é, primeiro, absoluta. E segundo, ela vai fazer com que, para você identificar se há um ótimo negócio ou não naquele leilão, você vai precisar compor de outros fatores. De outros fatores. Então, eu quero fazer aqui uma relação entre a avaliação do imóvel que está em leilão ou direitos que estão indo a leilão de um imóvel, com relação ao preço de mercado e com relação à oportunidade de arrematação, valor de arremate. O lucro em leilão de imóvel está na compra, em como você faz essa arrematação, para que aí você tenha a projeção para a realização do ativo lá na estratégia de saída que você vai promover. Perfeito? Então, vamos pensar o seguinte: vamos pensar primeiro no mercado imobiliário. Vamos começar pelo mercado imobiliário. E aqui, quando a gente pensa no mercado imobiliário, Wilson, ó, hoje você estava no café hoje com o registro também. Que legal, cara. Fico feliz de você ter me encontrado e eu ter aqui conteúdo para te passar, né, para todos vocês que estão aqui. Então, olha só, pensa o seguinte: quando a gente pensa em imóvel, valor de mercado, nós estamos tendo o mercado tradicional imobiliário, que ele sofre influências mercadológicas, né? Então, você tem, por exemplo, mercados específicos, mercados de lançamentos, imóveis que são vendidos na planta. Esse é um tipo de mercado. Que
atualmente, em razão até da guerra, isso, aquilo, está tendo uma inflação muito grande, está tendo uma influência muito grande, né. E outra, você tem uma projeção de um imóvel que vai ser só entregue daqui 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, vai depender, e talvez não seja entregue, ou atrase a entrega da obra, quer dizer, você tem uma projeção futura, quem compra imóvel na planta está comprando uma promessa de um imóvel. E aí você tem uma facilidade de pagamento, porque enquanto está a obra ocorrendo, os pagamentos são diminutos, tal, mas quando ele vai ser entregue, você vai ter que, ou por financiamento imobiliário, ou mesmo com recursos próprios, ou até mesmo financiamento da própria incorporadora, você vai ter que fazer o pagamento. Mas beleza. Mas você tem uma projeção de ganho, porque você está pagando um sonho, uma promessa. Quando ele virar realidade, ele vai ter um valor maior. Tá, esse é um tipo de mercado imobiliário. Vamos para outro mercado imobiliário, que são o mercado dos imóveis usados. Mercado dos imóveis já prontos, que estão colocados à venda. Pode até ser novo, não importa, mas é um mercado dos imóveis prontos. Prontos que eu digo é edificados. Que você, claro, vai ter que eventualmente fazer uma reforma, isso porque natural ter que fazer algum tipo de benfeitoria, algum tipo de adaptação, e isso acontece. Mas olha só, vamos imaginar o seguinte, vamos anunciar o imóvel no mercado. Anuncie o seu imóvel no mercado. Como que você vai anunciar? Em plataformas, através de imobiliárias? Quer dizer, você vai buscar a máxima divulgação possível para atrair pessoas interessadas. E aqui que entra a precificação de mercado. Quando você precifica para anunciar, o mercado imobiliário tradicional, ele tem como premissa o valor cheio que você anuncia, que pode ser objeto de negociação, mas para baixo. Você anuncia pelo teto. Ó, esse é o valor ideal que eu quero, porque ele é anunciado já até com a corretagem, tudo, e você pode receber proposta que vai fazer com que essa proposta tenha uma situação de: "Olha, eu anunciei por 1 milhão, mas eu recebi uma proposta de 900 mil, 10% de desconto. Vou vender?". São vários fatores que vão influenciar a venda no mercado tradicional imobiliário. Então, pode ser que realmente é vendido o imóvel com 10%, sim. Aliás, existem estudos do Cresce, pelo menos aqui no estado de São Paulo, que evidenciam realmente as margens de negociação de até 5%, de até 10%. E olha só, realmente, grande parte dos imóveis anunciados no mercado imobiliário tradicional sofrem, na negociação até firmar o negócio, algum tipo de desconto. O que eu quero dizer com isso? Não acredite piamente no valor do anúncio. Ou seja, você tem que olhar aquele anúncio de um imóvel de 1 milhão e falar assim: bom, pode ser que ele não seja efetivamente negociado por 1 milhão, ou seja, ele foi anunciado por 1 milhão, mas quanto que vale? Vale o quanto pagam. Claro que vale também uma questão, uma ponderação específica, porque o vendedor pode estar passando por alguma dificuldade, pode estar precisando de liquidez naquele imóvel e ele aceita, em razão disso, valor mais baixo do que até o mercado entende como adequado. Então você também tem essas premissas, né? Tem particularidades do próprio vendedor e, claro, uma análise própria do mercado. Então você tem como fazer comparativos. Claro que quando a gente pensa em imóveis tipo apartamento, fica até mais palatável, mais fácil, mais objetiva uma comparação com outros imóveis semelhantes. Agora, quando a gente fala em casas, terrenos, eh, imóveis comerciais, aí algumas características próprias o tornam muito distantes de outros comparativos. Então, você acaba tendo uma massa de manobra no valor aqui no preço de mercado um pouco diferenciado, porque você não sabe efetivamente
como que, alguma benfeitoria interna, alguma reforma que foi feita, se comparar com outro imóvel, vai valorizar muito. E tem muitas questões que são feitas que nem valorizam tanto assim, né, então, algumas reformas, tal. Então você acaba tendo, algumas premissas. Algumas cidades do Brasil, como por exemplo a cidade de São Paulo, tem a divulgação, olha só, divulga o valor do ITBI pago. Ou seja, você consegue ter o valor real de negociação do imóvel. Sim, você consegue pesquisar por rua, por endereço. Você consegue ter uma pesquisa muito assertiva, com o valor que foi declarado. Principalmente quando olha só, isso vale muito a pena. Quando tem financiamento imobiliário, você tem uma certeza muito maior do valor declarado. Claro que, em regra, o valor declarado para o ITBI deveria ser, ou tem que ser, o valor do negócio jurídico, mas a gente sabe que às vezes, né, cometem crime aí, eventualmente, e tal. Mas você tem que ter um olhar muito importante para precificar o valor aqui do imóvel no mercado tradicional, o preço do imóvel no mercado. Isso é importante, porque essa premissa é o que eu chamo de análise comercial, que é um inicial. Por que que é um inicial? O inicial significa o seguinte: eu, leiloeiro público, estou anunciando. Então eu anuncio, obviamente, e nos meus anúncios eu vou não pelo valor de mercado do imóvel, eu vou com base no valor da avaliação e o valor do preço mínimo que ele é ofertado, do lance mínimo daquele leilão. Então, por exemplo, um imóvel que é avaliado em R$ 500.000 e ele vai para leilão por 50%, eu vou divulgar R$ 500.000 na primeira praça e 250 mil na segunda. E aí você que se depara com esse tipo de anúncio, vai falar o seguinte, pô, de 500 por 250, 50% de desconto, maravilha. Mas eu estou usando o parâmetro da origem do leilão. No judicial ou no extrajudicial, você tem parâmetros para fixar o valor da avaliação. E eu estou usando esses parâmetros. Bom, e aí você já tem um chamariz. É claro que você fala, pô, de 500 por 250 vale muito a pena. Essa é uma análise inicial que você, se você está aqui como advogada, como advogado, se você está aqui como investidor, investidora, como advogado, advogada, corretor, corretora, você vai usar isso como estratégia de prospecção para os teus clientes. É o quê? Você vai lançar para o teu cliente, olha, apareceu um imóvel de leilão que pode te interessar. Nesse tal lugar, nesse tal bairro, de 500 por 250. Te interessa? O cara vai ficar, a pessoa, né? Vai falar assim: caraca, moleque, que é isso? Quero ver, quero ver, quero ver. Claro que essa é uma análise muito superficial, que é justamente para você buscar, primeiro, ter um cliente interessado e aí sim fazer projeções, aí análises com o fator da previsibilidade. Muito importante. Previsibilidade é tudo no mercado de leilões de imóveis, né? Você consegue antecipar análises, tá? Mas olha só, será que realmente aquele imóvel vale 500 mil? Pode ser que valha mais. Olha só, e aqui vamos falar de avaliações. Quando se faz, ou quando se tem uma avaliação do processo, a avaliação para fins de leilão, no leilão judicial, tem um patamar, no leilão extrajudicial de alienação fiduciária tem outro, por exemplo. Então, alienação fiduciária, a avaliação para o primeiro leilão é o da garantia. Lá, quando foi feito o contrato de financiamento, de empréstimo, com a garantia do imóvel em alienação fiduciária, foi estabelecido o valor da garantia, por uma análise que foi feita, né? Algum critério que foi estabelecido lá na origem da contratação da alienação fiduciária. E o primeiro leilão tem como base o valor da avaliação do contrato atualizado com base no índice do contrato. Beleza? Então você tem um patamar. Fechou?
Fechou. Primeiro leilão. Que pode ser muito próximo do de mercado? Pode. Pode ser até maior do que o valor de mercado, vai depender do caso concreto. Ó, o que eu quero dizer aqui, uma coisa importante, fazer um parênteses. Toda análise é casuística, toda análise é caso concreto. De forma aqui geral, eu posso falar assim, tipo, 50% isso, aquilo, tal. Mas quando vai ser analisada a oportunidade, cada oportunidade é única e deve ser analisado como única. Beleza? Bom, vamos lá. Aí, no segundo leilão de AF, é a soma de todas as dívidas que vai compor o valor do imóvel, tá? E aí você pode ter até valor superior ao valor da avaliação da garantia. Você pode ter valores muito inferiores, e aí entra aquela discussão que, tem jurisprudência que fala que tem que ser 50% para não ter lance vil também no leilão de alienação fiduciária. Bom, reserva essas informações aí. Vamos para o leilão judicial. Como que a avaliação é feita para fins de leilão judicial? Ela pode ser feita ou por oficial de justiça, ou pode ser feita por perito, ou pode ser feita por uma apresentação de estimativa de mercado, em que, se não for refutada pela parte contrária, tal, pode ser homologada pelo juiz. Então, nós vamos ter uma avaliação feita com premissas no processo, mais apuradas quando há uma perícia, talvez mais superficiais quando é um oficial de justiça. Sim, nós vamos ter variações aqui com relação à forma com que as avaliações são feitas. Só que aqui a gente já tem um ponto: a avaliação é feita num momento do processo que às vezes é muito anterior ao leilão que vai ser realizado. Vou dar um exemplo. Apresentei um edital de leilão que a avaliação foi feita em 2018. A avaliação foi feita em 2018. A avaliação foi feita em 2018. Caraca, 2018 a avaliação? É. Posso fazer o leilão? Posso. Pode ter sido alterado o valor do mercado? Pode. Eu acho que deu um pouco. E eu tenho que atualizar, tá? Eu atualizei. Se eu não me engano, deu quase 50 e poucos por cento de atualização do valor da avaliação até agora. Será que fugiu do valor de mercado ou não? Né? Até é um apartamento em Ubatuba. Até eu estava comentando, Luciana, não sei se você está aqui ainda, eu estava comentando com você, Luciana, sobre esse apartamento ontem no áudio que eu te mandei, tá? Tô só esperando o edital ser aprovado, tá? Então, peraí, olha que interessante, nós temos aqui uma realidade que vai fazer com que o leilão seja realizado com base no que está no processo e naquilo que vai ser, claro, definido pelo juiz para o desconto em segunda praça. 50%? 40% de desconto? Se é leilão falimentar, na terceira chamada, qualquer valor, nem tem preço vil, né? Então, perceba como você vai ter aqui situações que a avaliação do processo, ela não está necessariamente parametrizada com o mercado. Isso é muito importante de você saber. Então, a avaliação. Então, quando eu anuncio, e eu anuncio sempre com o valor da avaliação já atualizado. Aquele imóvel que foi avaliado, se eu não me engano, foi avaliado, o apartamento foi avaliado por 200 mil, agora tá 300 mil, uma coisa assim, tá? Então, foi avaliado por 200, eu tô anunciando por 300, na segunda praça por 150, por exemplo. Mas será que ele vale 300 mesmo no mercado? Pode ser que de 2018 para cá, ó, o mercado imobiliário, o mercado imobiliário sempre valoriza, tá? Aliás, dica interessante, tá? Tem uma forma de pesquisa, uma fonte de pesquisa chamada FIPZAP. Vocês já conheciam essa ferramenta? FIPZAP. Quem é meu aluno, eu já falei sobre isso, FIPZAP. A tabela FIP, vocês sabem que é para veículos e tal. Só que a ZAP Imóveis, ela agregou um valor considerável, muito interessante. Análises mercadológicas para também trazer índices do mercado imobiliário na
FIPZAP. Coloca no Google FIPZAP que você vai encontrar, tá? E aí, com isso, você consegue entender para as cidades que são pesquisadas, não é todo lugar que é, mas para as cidades que são pesquisadas, tudo, você consegue ter uma análise do que da valorização do mercado. Quanto que o mercado valorizou de 2018 para 2026? FIPZAP, isso mesmo, Wilson, tudo junto. Coloca FIPZAP tudo junto no Google, tá? Então, até se você encontrar aí, põe aqui nos comentários, pode pôr que eu não consigo pesquisar agora efetivamente, tá? Porque eu estou usando o computador aqui para gravar o podcast também, tá? Então, olha que interessante, você consegue falar o seguinte, ó, de 2018 para cá, o mercado imobiliário naquela localidade valorizou X%. E você vai perceber que, ainda que a valorização às vezes não seja tão elevada, às vezes é mais, tem cidades que valorizam muito mais que outras. A pandemia trouxe um cenário de valorização diferenciada. E aliás, eu sempre cito o exemplo. Eu comprei meu imóvel em Atibaia, onde eu moro, no início da pandemia. Eu paguei um valor X. Porteira fechada, X. Durante a pandemia, e assim, poucos meses depois que eu comprei, o imóvel no condomínio que eu comprei, os preços viraram 2x. É. Então, o mercado imobiliário é um mercado muito interessante, né? Só que perceba que a avaliação, ela não está parametrizada, não está relacionada totalmente com o valor de mercado, tá? Bom, então a gente tem que avaliação, preço de mercado. Essas análises, elas são importantes. Esse é o site geral, tá? fip.org.br é o site geral da FIP. Lá você encontra a FIPZAP também, tá? Obrigado, Wilson. Obrigado aí por colocar fip.org.br, tá? Então, você acaba tendo essa premissa. Percebam que aqui eu não falei juridiquês, hein? Eu estou falando de mercado imobiliário e o paralelo com os leilões, tá? Agora, o que que acontece quando você pensa aqui? Então você tem o valor aqui o preço de mercado que você pesquisou e você afunilou esse preço de mercado. Você tem a avaliação no processo e o parâmetro do quê? Do valor mais atrativo que é na segunda praça, né? Claro, de 500 por 250 você vai para o 250, né? Claro que às vezes o interesse, e ó, eu já vi leilão estourar preço, hein? Eu já fiz um leilão, eu fiz um leilão uma vez, ó, é caso emblemático. Imóvel avaliado em 2 milhões. Em Ubatuba, não, em Caraguatatuba, no condomínio Costa Verde Tabatinga. É um condomínio que tem praia privativa pela localização. Ele só tem a entrada do condomínio para aquela praia, tal. Então, virou uma praia privativa. Ah, esfriou o café. E aí o que acontece? É avaliação de 2 milhões, segunda praça 1 milhão. Eu falei, pô, e assim, casa boa, uma mansão lá, tá? Foi arrematado por 7 milhões o imóvel. Na segunda praça, começou com 1 milhão, tal. Talvez se tivesse dado lance na primeira praça por 2 milhões, talvez teria levado por 2 milhões, porque a maioria das pessoas nem olha para a primeira praça, só vai na segunda, tá? Bom, olha só, Wilson, ó, a pergunta do Wilson é importante. Podemos oferecer desde a análise comercial até a parte jurídica completa, antes e pós-arrematação. Wilson, esse teu comentário é importante porque eu, com a minha experiência de mais de 23 anos com leilões de imóveis, eu te digo o seguinte: você, advogado, você advogada, se você mexe com leilões de imóveis, você não é mais advogado, não é mais advogado. Como assim? Peraí, tá me desmerecendo? Pô! Não, peraí. Você é um assessor, uma assessora em negócios imobiliários de leilão.
Você precisa entender o mercado imobiliário. Você precisa entender a dinâmica desse mercado. Você precisa não só saber a parte jurídica. O juridiquês é imprescindível? É. Vai ser objeto da análise própria? Vai. Vai influenciar o valor que você vai ter de interesse para arrematar o imóvel? Vai. Vai fazer parte de análises? Vai. Só que você precisa saber muito mais. Por isso que eu estou passando esses conhecimentos. Aliás, ó, eu coloquei aqui, quem está na live pode apertar aqui o botão, tem calculadora de lucro eu. E você que está aqui no podcast Arremate Legal, tanto no Spotify quanto também no YouTube. Vai ter aí em algum lugar, na descrição do vídeo, em algum lugar, vai ter o quê? Um link para você acessar a calculadora de lucro em leilões, ou seja, a calculadora que vai te auxiliar na análise do lucro em leilões. Por quê? Porque você vai, com base no valor apurado, o preço apurado de mercado do imóvel, que você fez as análises, com base nos valores do leilão e com base em consequências da análise jurídica e análise financeira, que é a proposta desta calculadora, você vai entender e antecipar, você vai conseguir ter uma previsibilidade de lucro bruto, de lucro líquido em caso de venda, de lucro da renda passiva. Meu, essa calculadora é interessantíssima. É interessantíssima. E eu que fiz as fórmulas, porque eu peguei a minha experiência com base desde o momento que eu advogava lá para arrematantes, que eu também arrematava. E agora, como leiloeiro público, eu falei, não, e eu tô aprimorando sempre. Sempre, sempre. Aliás, essa calculadora ainda não tem a reforma tributária, mas vai ser melhorada. Então, se você também tiver dicas, sugestões, fala, pô, meu, coloca mais esse cálculo aqui que é interessante, manda para mim, por quê? Porque eu vou aprimorar essa calculadora também, tá? Então, Wilson, esse seu comentário é importante. Você vira um analista de investimento. Eu chamo de assessor ou gestor, assessora ou gestora em negócios imobiliários de leilão. Mas você vai para o seu cliente, você vai ser uma opção de analista de investimento. Ele tem lá o analista de investimentos dele da bolsa de valores, ele tem o gerente da conta dele ou especialistas lá na agência bancária, no banco, que são analistas para porque, ó, você tá com o dinheiro parado, outro dia me ligou lá, né? A minha gerente falou assim: "Olha, eu notei que você tá com dinheiro parado aqui, posso passar teu contato, pedir para uma analista de investimentos te ligar?" Porque ela vai te direcionar para o melhor investimento. Eu falei, pode, beleza. E aí me passou, me passou, me passou. Então, você com leilões de imóveis, principalmente na prospecção, você é mais do que um advogado, mais que uma advogada, mais que uma corretora, mais que um corretor. Só que para isso você precisa ter conhecimento. Conhecimento. Então, olha só que importante. Para você entender se o desconto é ou não real num leilão, você parte do que? De análise do mercado para o preço, fixar o preço de mercado do imóvel. Beleza. Aí você vai para a avaliação e os valores do leilão. Só que você vai na sua análise jurídica e que vai repercutir na análise financeira, você vai trazer outros elementos. Ó, a Andréia Chinalha entrou aqui. Ela é advogada e especialista em regularização de imóveis. Vai dar aula no nosso ecossistema, sim. A Andréia vai dar aula no nosso ecossistema. E você precisa colocar na sua análise do investimento em leilões de imóveis, precisa colocar o quê? Custos que são de regularização do imóvel. E eu não estou falando simplesmente do registro da carta de arrematação. A Andrea a Andrea vai dar uma aula sobre o quê? Regularização do imóvel, sobre não tá construção averbada na matrícula.
precisa averbar a construção. Quais são os caminhos? Quais são os custos envolvidos? Onde vivem? Como pensam? Porque você tem na previsibilidade do leilão, você está analisando isso antes da arrematação. Então você consegue pôr na calculadora, você consegue colocar o custo dessa regularização. Ó, já tivemos aula e tem aula no meu ecossistema da professora Caroline Spina. A Caroline Spina tem uma experiência no registral de mais de 18 anos e a aula dela, aliás, era uma aula, viraram duas, tal, disruptiva, porque ela fala o seguinte, ó, vamos calcular o custo do levantamento das construções. E ela traz visão de dentro do cartório, porque ela trabalha em cartório de registros imóveis. Tá lá também em www.alexandrides.prof, tá? Quem é meu aluno do curso de leilões tem acesso na íntegra. Aliás, pessoal, eu vou lançar, eu tô para lançar algumas coisas aí interessantes para ter uma mensalidade, você ter acesso a muita coisa. Vamos aproveitar, vamos aproveitar, né? Vamos trazer muito conteúdo, né? Então, olha só que interessante quando você tem essas premissas que vão impactar na viabilidade, que vão fazer com que você não tenha, o arrematante não tenha aquela chamada maldição do vencedor. O lucro está na compra, está no arremate. Arrematar por um valor que é bacana, fazendo projeções de previsibilidade. E essa calculadora aqui te ajuda totalmente, né? Então, você que está aqui na live, já entra na calculadora, já clica aí, já, ó, você vai clicar aqui, vai preencher um formulário que depois vai ser mandado a calculadora para o teu e-mail e ó, vai ser sua, vai ser sua, vai ser sua. Perfeito? Olha que interessante, tá? Você que está aqui no Arremate Legal, no Spotify ou no YouTube também, em algum lugar na descrição do vídeo vai ter também para você acessar todo o meu ecossistema, tá? E isso é interessantíssimo. Então, olha só, para você avaliar se o desconto no leilão é real e se vale realmente a pena arrematar, não é simplesmente olhar para o anúncio que o leiloeiro faz. Então, eu estou lá no meu site, de 500 por 250, de 1 milhão por 500. Ó, ontem o imóvel, ele tinha, eu fiz o leilão, ontem eu tive 2 leilões, eu tive 3 leilões. Dos 3 leilões, 2 foram vendidos, 2 imóveis foram vendidos, tá? E olha só que interessante, tá? Um imóvel, um apartamento em Mauá e um apartamento em Guarujá, na Praia das Pitangueiras. Até usei esses exemplos ontem na nossa aula, né? Na aula que foi feita ontem no ecossistema do professor Salomão, né? Olha, a aula foi muito legal mesmo. Nossa, eu amei a aula de ontem, né? Ó, só para vocês terem uma ideia, eu tô até pegando aqui os dados. Quem sabe faz ao vivo. Eu tô aqui buscando os dados, só para falar valores exatos, tá? Bom dia, Patrícia, bom dia, Alex, bom dia, Wendler, sejam bem-vindos, né? Jairo Postal, bom dia, olha só, ele tá lá em Brasília. Ó, vou até tirar o óculos para poder ler. Apartamento em Guarujá, Pitangueiras, avaliação atualizada, 625 mil, tá? No leilão, o lance inicial que foi evidenciado era de 382 mil reais, valor inicial em segunda praça. Então, de 625 por 382 mil reais. E aí nós tivemos a sua arrematação, ó, ele foi arrematado por 432 mil reais. Teve 10 lances, se eu não me engano, teve uma boa disputa. Cibito de Franca, é de Franca mesmo? Eu fui lá em Franca. Natália Roxo. A Natália Roxo é advogada especialista em leilões também. E ó, ela tem uma visão do extrajudicial, alienação fiduciária, né, Natália? Obrigado por estar aqui. Aliás, Natália, quantas vezes eu já me comprometi com você pra gente fazer uma live e não deu
não deu ainda pra gente fazer. Caraca, vamos ver que dia que você pode, a gente vai fazer uma live aqui, ó. Teve 10 lances e 3 pessoas disputaram lances, apesar de 8 pessoas terem se habilitado. E um outro leilão que nós tivemos ontem também, que finalizou, foi o leilão no apartamentinho de Mauá. Ó, apartamento que foi, deixa eu pegar aqui a avaliação de 531 mil atualizado. E lance inicial de 270 mil. Teve disputa e ele aqui foi arrematado por 320 mil reais. Tá? Teve quantas disputas? 11 lances nesse daqui e só 2 pessoas disputaram. Tá? Mas olha só, esse daqui de Mauá, pelo que eu sei, é para uso próprio. O perfil do teu cliente, do investidor, da investidora, também afeta, sim, qual será a projeção para o valor de mercado. Vai afetar sim a projeção para o valor de arrematação que ele vai fazer, tá certo? Então, olha que importante. E tudo isso, sabe o que eu acho muito legal? Primeiro, tem coisas que o juridiquês é secundário, mas que é importante, relevante. Então, na calculadora, vocês vão perceber que tem elementos que vão ser reflexos da análise jurídica. Sim. Mas tem muitos reflexos que são de análises do mercado imobiliário. Sim. Por exemplo, você vai fazer projeção e nessa calculadora tem para você fazer a projeção de quanto que eu preciso ou qual é a minha previsibilidade para a reforma do imóvel. Você vai colocar, principalmente quem busca fazer o house flipping, vai ter lá. Mas já tem lá como calcular até mesmo com base na comissão de corretagem da venda. Tem também lá ganho de capital, calcula ganho de capital. Quer dizer, você tem vários fatores aí importantes. Fora as instruções na calculadora, tal. E ó, é de grátis. É só acessar aqui a calculadora que você vai ter acesso à possibilidade de análises muito melhores, tá? Você vai ter realmente projeção de análises muito melhores, muito mais assertivas. Previsibilidade é tudo. E para evitar a maldição do vencedor, né? Maldição do vencedor, pagar mais do que vale. O lucro em leilão está na arrematação. Porque você faz projeções para o futuro e você garante na arrematação, você garante a lucratividade. Desde que tenha sido feita uma boa previsibilidade. O leilão vale a pena quando a análise é bem feita. Leilão é seguro, leilão é lucrativo, leilão é trabalhoso, né? Então, claro que você, como assessor, como assessora em negócios imobiliários de leilão, tem a projeção de prestar um serviço com valor agregado importante. Por quê? A partir do momento que você se torna ou é visto pelo seu cliente, não como uma advogada, como um advogado, que quando se tem essa visão é custo, é pagar o menos possível, mas como um analista de investimentos que está com um valor colocado, inserido onde? Sabe onde? Tá no custo, tá no investimento, tá diluído no investimento, ele vai te pagar pelo menos os mesmos 5% que ele já vai pagar para o leiloeiro, tendo a viabilidade até, em alguns casos, de ter a restituição desse valor. Ó, só para vocês terem uma ideia, nos 2 leilões de ontem, dá para ter de volta a comissão do leiloeiro, restituição da comissão. É, nos 2 casos. Nos 2 casos. Tá? Então, perceba, tem caminho, tem argumentação, tem caminho para isso. Cara, você vai colocar isso também na sua previsibilidade. Sim, porque ó, um pagou comissão de 20 e poucos mil, outro pagou comissão de 16 mil e pouco. Ter restituído esse valor, pagou, aliás, paga hoje, né? Terminou ontem o leilão, vai pagar hoje. Pagou, eu vou receber, eu tô tranquilo, vou receber meu dinheirinho. Só que perceba como o fator previsibilidade, né? Fator previsibilidade.
tá? Isso eu ensino também como, né, tem o IRDR aqui no estado de São Paulo, eu ensino tudo para você. Então vem comigo. Ó, espero que você tenha gostado dessa live. Quem tá aqui no @alexandrides.prof no Instagram, todo dia, 8 horas e 8 minutos, tem live aqui no Instagram. Mas você chegou depois, ó, você chegou depois aqui de Franca, o Wender chegou depois, a Natália, todo mundo que chegou depois aqui, fica tranquilo, a Patrícia, o Alex, tá tudo tranquilo, Andréia, o Daniel Santos, bom dia, Daniel, Wilson, tá, não importa. Você depois tem acesso na íntegra. Sabe onde? No YouTube e no Spotify. Digita lá, Arremate Legal, Arremate Legal no Spotify. Com imagens. Digita Arremate Legal no YouTube. Você também tem com imagens, você tem todos os episódios. Acho que esse episódio é o 17º, não sei, dessa série que eu comecei a fazer o Spotify e tudo tal. Então, perfeito, e o YouTube, perfeito. Ó, então segue lá, ativa o sininho, compartilha, põe coraçãozinho lá, tudo. E ó, todo dia de manhã, interação aqui, e façam perguntas, façam comentários, tal, porque eu quero engrandecer a vida de vocês. Os leilões mudaram a minha vida. Eu tô há 23 anos, há mais de 23 anos, na verdade, atuando com leilões. Advoguei por muitos anos. Eu sei o que você pensa como advogada, como advogado. Eu investi muito em leilões. Eu sei a cabeça do investidor, da pessoa que quer arrematar. Eu agora sou leiloeiro, eu tenho uma outra visão. E toda essa experiência eu ponho em prática. Porque eu ensino, eu sou professor há 25 anos. Caraca. Pausa dramática para a repercussão do tempo na minha vida. 25 anos como professor. E, cara, é o que eu amo fazer. Ontem, ó, Wilson, você ainda tá aí? Ontem na aula, meu aula, que maravilhosa. Eu nem lembro, nem reparei quantas pessoas tinham na aula, mas foi uma aula tão incrível, tão intensa, 1 hora e pouco que passou assim, ó, voando, voando, e eu amei. Nossa, o pessoal é muito bacana, tudo. Então, gostei muito. E vamos lá, bora que dá. E olha só, tendo interesse, me procure, porque eu tô aqui para auxiliar. Luciana, obrigado. Luciana, vamos nos falar bastante. Eu não tenho leilão para aquele teu cliente, né? Que ele quer um imóvel específico, né? No bairro e tal. Eu não tenho, mas você vai encontrar e vai ter esse cliente sim. Divulgue a sua assessoria que vai aparecer, vão aparecer os clientes. Tenho certeza disso. Beleza? É isso aí, meu amigo. É isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Ó, eu vou encerrar aqui para o podcast, mas eu volto aqui para a live. Bora lá, bora que dá. Abraço, até mais. Tchau, tchau.